Sejam bem-vindos a mais um culto online. Estamos com saudade de vocês. Semana passada nós não estivemos juntos, mas retornamos às nossas atividades aqui para sermos instrumentos de Deus para abençoar seu lar. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo que mais é valioso um dia na casa do Senhor do que 1000 nos caminhos da impiedade. Agora eu fico imaginando como é bom nós estarmos juntos nesse tempo, buscando aqui a presença do Senhor, eu daqui, você aí de sua casa, você que nos acompanha talvez com o celular, assistindo no YouTube, no Instagram, você agora tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus para convidar pessoas, seja por WhatsApp, seja por qualquer outro meio, clicando nesse aviãozinho, se você estiver no Instagram aí, compartilhando o máximo de pessoas na rede social e ao mesmo tempo aí você que recebeu por via WhatsApp, encaminhar esse link do YouTube para o máximo de pessoas possíveis, porque antes de ser abençoado, é melhor ser uma bênção. E você tem a oportunidade de ser bênção agora. Queria citar um texto começando esse momento com vocês que diz lá em Miqueias 6,8: o que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Que andes humildemente com o Senhor teu Deus. O que é que o Senhor espera de nós hoje? Que a gente se sujeite à vontade dEle para que a glória dEle se manifeste em nossa vida. Quero convidar você a orar também conosco aqui, mas já pedindo para que você se inscreva no canal, para que você curta, para que a gente ganhe engajamento, para que a gente consiga dentro da internet alcançar mais pessoas, apenas com esses simples toques que você faz aí no seu celular de comentários, ou até mesmo no YouTube, pelo Instagram, onde você estiver aí, pode ter certeza que você vai estar fazendo com que as pessoas possam ser alcançadas através desse vídeo, dessa ministração. E é evidente que agora nós desafiamos a você para colocar também seu nome, pedindo aí algo específico para que ao final a gente possa estar orando por você, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar, porque nunca se esqueça, tudo que começa com oração termina com vitória. E nunca espere que os homens façam aquilo que só Deus pode fazer. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa casa, seja bem-vindo nesse lar, seja bem-vindo na vida dessa pessoa que de uma forma até mesmo despretensiosa acabou chegando a esse canal, seja nesse momento desse culto ao vivo ou presencial, nesse momento, que o Senhor nos visite, marcando, tratando, trabalhando, ministrando, curando, trazendo consolo, conforto. Pai, porque há uma palavra que vem do Senhor, e a Tua palavra normalmente nos levanta, a Tua palavra nos ajusta, a Tua palavra nos repara, Tuas palavras nos coloca no centro. Estamos aqui para receber de Ti, estamos aqui para sermos ministrados por Ti. Então fale conosco, Senhor, ministra os nossos corações durante todo esse período de culto, em nome de Jesus. Amém? Essa é a hora que você concorda aí de onde você está, e eu quero que você diga a Jesus hoje que você está disponível, que você hoje quer deixar sua concentração voltada para Ele, para as palavras que Ele tem para a sua vida, e que durante esse período de louvor você se entregue, que você adore, faça do seu lar um ambiente de adoração, de culto, aonde Deus possa vir também, lembrando que Deus habita no meio dos louvores. Que você seja ministrado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, onde quer que você esteja, e todos juntos em uma só voz levantemos as nossas vozes em adoração ao nome do Todo-Poderoso, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado
Bendito seja Deus. Tu és poderoso, poderoso és, meu Deus, poderoso és. Minha alma anseia por ti. Abra sua Bíblia agora no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos parar em um dos textos mais conhecidos. Vamos ler do 1 ao 6, que já está sendo projetado aí na sua tela e pode ser acompanhado por você. Que diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos assim o fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Espírito Santo, que o Senhor vem agora trazendo luz e entendimento a cada um dos que nessa noite nos acompanham. Que o Senhor fale aquilo que ninguém consegue dizer, ministre aos nossos corações de uma maneira assustadora, nos leve para mais profundo, para mais perto de Ti agora através das Suas palavras em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado diz um amém, e desde já eu quero que você franqueie a sua atenção, me conceda a sua atenção para que essas palavras não caiam em um terreno que não seja fértil, que não caia em um terreno que não venha frutificar. A palavra é comparada como uma semente, como diz em Mateus capítulo 13. E a semente encontrou 4 tipos de terreno, sendo que o que prosperou e que multiplicou foi justamente aquele cuja a terra recepcionou. Deixa ela brotar, deixa ela nascer. Assim como a chuva desce dos céus para a terra e volta em forma de vapor, assim a palavra do Senhor, como diz em Isaías 55, a partir do 8, que ela não voltará vazia, mas antes ela prosperará para o propósito pela qual ela foi enviada. Então, quero que você se desafie a largar ou deixar de lado aí toda a falta de concentração, tudo aquilo que tira, que fazem saltar seus olhos, desativa as notificações do seu celular, ou então projeta dentro da sua tela, na sua televisão, aí o canal onde você está assistindo agora, e deixa o Senhor ministrar e fazer de você esse vaso onde hoje eu queria trabalhar com você esse tema. Aqui está um dos assuntos mais conhecidos do livro de Jeremias, talvez um dos mais pregados. A gente até gerou um hábito de chamar o crente de vaso, né? E aí, vaso, como é que você está? Sinalizando essa história onde Deus dá uma visão para Jeremias, mas eu queria que enquanto a gente estivesse aqui lendo, vamos ministrar passo a passo, versículo após versículo, analisando o texto e deixando o Senhor ministrar o nosso coração de uma maneira muito peculiar e diferenciada. E aí, quando a gente começa a mergulhar no texto, a gente começa também a descortinar, a gente começa a rasgar o véu, amplificando o conhecimento daquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Existem 2 tipos de palavras, a rema e a logos. A palavra logos é a palavra escrita, e a palavra rema é aquela que é uma palavra direcionada. E dito isso, eu oro ao Senhor para que essa palavra seja direcionada e te alveje, te encontre, que ela vá até você e desnude a sua alma. Mas para isso é necessário que tua terra esteja aberta para receber isso. Com base nesse texto, ainda que seja algo repetido para alguns, note aí que está sendo projetado na tua tela, inclusive,
diz que no verso 1, uma palavra do Senhor vem até Jeremias. Queria que você primeiramente entendesse que há uma palavra de Deus para você. Há uma palavra que é específica, que te tira de uma zona de conforto. Deus sempre quer nos desafiar a ir mais longe. Deus sempre nos desafia a sair da situação de comodismo. E todas as vezes que Deus fala conosco, Ele traz uma revelação sobre algo da nossa vida que nós não tínhamos visto. Toda voz que é emanada do céu, ela traz direcionamento, ela traz um desafio para sair daquela situação atual. Porque olha como está sendo projetado no seu versículo, no versículo 2 aí, logo na sua tela, diz que a palavra quando veio, ela disse: levanta-te e desce a casa do oleiro. Observe que são 3 etapas: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Volte sua atenção para cá. 3 etapas quando uma palavra de Deus é vinda para nós. A primeira delas é que ela nos desafia a levantar. Aqui não é somente um levantar de sair de uma cama. Eu não sei, a Bíblia não deixa claro qual era o estado em que Jeremias estava, se ele sentado fisicamente falando, se ele estava deitado em uma cama, mas a impressão que dá é que ele estivesse numa situação confortável. Mas eu quero ir mais além. Não é necessariamente claro e nem é um objeto aqui da nossa conversa hoje, deste culto, mas observa que Deus, ele manda o homem se posicionar, se erguer para descer. Ele manda Jeremias dizendo: levanta-te. Em outras palavras, se posicione, se coloque na condição que eu quero. Me faz remontar no dia que Moisés tinha falecido, 30 dias depois de luto, vem uma palavra de Deus para Josué, onde a primeira que ele fala, um dos textos que é muito conhecido, lá no capítulo 1, versículo 8 em diante, ele diz: levanta-te. Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E no começo do capítulo ele diz: olha, veio uma palavra do Senhor dizendo: assim como eu fui como Moisés, agora leve esse povo, assim eu serei contigo. Então quer dizer que Deus, ele chamou Josué para se posicionar, para colocar-se na condição que Ele quer. Porque quando Deus quer usar-nos, quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, é necessário que a gente reaja. E uma das frases que eu sempre repito é que Deus normalmente, Ele, quando nós ouvimos a sua voz, nós correspondemos à sua voz. Mas quando nós agimos, Deus reage. Isso quer dizer que Deus, ele sempre vem quando nós vamos. A reciprocidade divina, ou seja, se você vier, se você estiver comigo, eu vou estar contigo. Então, quando Jeremias se levanta, algo pode ser revelado para ele. Mas a primeira direção que Deus dá após Jeremias se coloca na posição de erguer-se, de dizer: agora, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Talvez você esteja precisando dessa decisão. Talvez você esteja aqui aguardando coisas na sua vida que é preciso você tomar decisão e sair de cima do muro. O Senhor te desafia a tomar decisões na direção do que Ele quer. Às vezes Deus, em um culto, estará aqui confirmando o que Ele já te disse. Quando às vezes a gente vai à igreja buscando Deus falar conosco. Quantas vezes o Senhor já ministrou a tua vida e o Senhor ainda está aguardando a gente ou você corresponder àquilo que Ele já falou. E às vezes nós ficamos aguardando Deus falar algo que já foi dito. Nunca se esqueça que Deus não é, Ele é processual. Ele faz na nossa vida por etapa, como a Bíblia fala da história de Jacó. Jacó teve uma visão. E a visão que Deus deu foi uma escada gigante onde os anjos subiam e desciam, né, do céu na direção dele, mas que para chegar lá na direção de Deus, ele precisava dar um passo a passo, sinalizando que a vida cristã ela é gradual. Você dá um passo hoje, amanhã e vai crescendo. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o justo é como a luz da aurora, luz da manhã, luz da alva, que nasce e cresce até chegar a ser um dia perfeito. Assim a vida do justo, ela resplandece, ela avança. Tudo que está em Deus avança, tudo que está em Deus se ergue. Então toda a palavra de Deus é para te reposicionar, é para te ajustar. E todas as vezes que eu me permito ser ajustado, consertado, reparado, Deus reage em nosso favor. E assim Ele pode nos levar em uma outra etapa.
Sempre falo aqui nos nossos cultos que às vezes a pessoa mal conseguiu desenvolver a unção que ele tem e ainda pede a Deus uma unção dobrada, se nem da que ele recebeu ou que ele tem recebido ele tem dado conta. Te pergunto hoje, será que algo não aconteceu ainda na tua vida ou Deus ainda não tem realizado porque falta ainda você se posicionar? Eu não sei como é que está a sua realidade em questão do ministério, não sei como é que está a sua realidade em relação ao seu casamento, à sua família, mas para que algo mude, você tem que fazer o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Eu acho que você já deve ter ouvido essa fala em algum tempo, que eu só posso receber coisas novas se eu abandonar as coisas velhas. Se as atitudes ainda, como é que eu posso esperar algo novo de Deus com as mesmas atitudes? Como é que eu posso aguardar que Deus faça algo novo na minha vida se eu ainda vivo algo velho? Se eu não tirei ainda o odre velho para receber o vinho novo, nem o manto velho, a coxa do retalho velho para receber algo novo. Hoje essa palavra vem com esse tom de te desafiar a sair do comodismo. Nunca me esqueço daquele momento em que Jeremias, no primeiro livro dos reis, salvo engano 16 ou 17, diz lá a história que Elias, a Bíblia diz que o Senhor tinha profetizado que 3 anos iria ficar de alguma maneira sem água e a sequidão havia alcançado Israel. E o Senhor, embora Elias tivesse profetizado a seca, o Senhor não deixou ele passar sede e nem fome, levando ele para um ambiente, um ribeiro, onde o Senhor trazia o pão e a carne, e a água era sempre abundante durante todo o tempo que ele ficou, até que o próprio Deus chega uma fala dele para Elias dizendo: olha, hoje o ribeiro vai ser cortado. Então ele corta o ribeiro porque só assim ele pode viver algo sobrenatural e diferenciado, porque quando ele sai daquela zona de conforto, ele encontra uma viúva e lá o milagre acontece. Deus multiplica não só azeite e a farinha, mas trazendo vida, não somente aquela viúva, ao filho, mas todos que estavam ao redor dela, e contempla o milagre. Então às vezes é necessário a gente se erguer, se posicionar, se levantar para Deus reagir dos céus em nosso favor. Hoje o Senhor te desafia, seja lá a área da sua vida que você precise tomar uma atitude, uma decisão. O Senhor te chama hoje, te convoca, porque o Senhor sempre, quando nós estamos nele, Ele nos muda, nos ajusta, nos conserta. Não há como ficar estagnado na vida espiritual. Eu percebo que quanto mais tempo de fé eu tenho, vou completar no dia 26 de outubro de 1996, eu aceitei a Jesus na minha vida, e eu me recordo que de lá para cá, todos os dias em que eu estou em Deus, eu percebo o quanto ainda eu preciso aprender. Então tempo de fé não vai realmente garantir de que aquilo que você é de verdade é por conta disso, mas por conta das suas atitudes. Não é o cargo que faz o homem, mas um homem que faz o seu próprio cargo, ou seja, aquilo que você é que vai reverberando. Enquanto mais eu estiver em um ser em mudança, em ajuste, em conserto e reparo, a glória de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas vidas, não tem jeito. E Deus fala para Jeremias, olha Jeremias, e olha que é só o segundo versículo que a gente está, ele diz assim: levanta-te, e logo em seguida ele diz assim, olha, desce. Ou seja, lá em Tiago capítulo 4, você vai ver projetado aí, salvo engano, no versículo 6, 7, 8, ele diz lá no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, que antes mesmo de resistir ao diabo, eu preciso aprender a me sujeitar, eu preciso aprender a me submeter, eu preciso aprender a trocar o eu, o que eu gosto, o que eu quero, pelaquilo que ele gosta, pelaquilo que ele quer. Porque como é possível amar a um Deus e não gostar do que ele gosta? Como é que é possível amar ao Senhor e não praticar os seus mandamentos? O próprio livro de Tiago diz a palavra que um homem que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que contempla seu rosto no espelho e logo em seguida ele se esquece de como foi. Assim um homem também, Jesus compara que o homem que ergue uma casa na areia assemelha-se a quem ouve e não pratica, não exerce. E aquilo que Deus fala conosco é que, olha, você precisa descer, você precisa se humilhar, você precisa se sujeitar. E naquele instante ali, a Bíblia diz que ele dá uma direção. E quando ele então descesse a casa, aí sim, olha lá o que o versículo 2 do capítulo 18 do livro de Jeremias fala aí, projetando na sua tela. E lá te farei
ouvir minhas palavras. Mais profundamente, o Senhor queria dizer algo que ninguém tinha dito para Jeremias. Só que aquilo que o Senhor tinha, aquela palavra de destino para a vida de Jeremias, exigia dele sujeição, posição, para que ele pudesse receber algo de Deus. Então vamos lá. Para que eu possa receber algo grandioso de Deus, que a revelação do que Deus quer para a minha vida, do que Ele tem para a minha família, da minha história, daquilo que Ele tem projetado para mim, do propósito dos planos dEle, do que Ele tem programado para a minha vida, eu preciso me levantar e depois eu preciso me sujeitar. Ou seja, posição e sujeição, posição e renúncia. Logo, todas as vezes que Deus quer revelar algo grandioso, nunca a palavra do Senhor vai te deixar do jeito que você está. Ela sempre vai te colocar vai te desafiar a sair daquele estado para se posicionar, para que algo maior aconteça, para que algo maior Ele ministre na nossa vida. E assim foi com Jeremias. E aí, se você continuar lendo comigo, diz assim: olha, e desce a casa do oleiro, no versículo 3, sendo projetado aí na sua tela mais uma vez, descia a casa do oleiro, e eis que estava a sua obra sobre rodas. Preste atenção nesse versículo 3, que ele diz que o oleiro se encarregava de fazer uma obra. Olha, Deus nunca vai fazer nada no exterior sem antes fazer no interior. A mudança que você espera na sua família não vai acontecer na sua família sem antes acontecer em você. A Bíblia diz que ele viu alguém fazendo, o oleiro fazendo a sua obra. Observa que naquele instante, ali era um lugar de criação do oleiro. Era o lugar onde a mente criativa do oleiro era exposta através daquele barro. Aquele barro, ele era apenas um barro, mas quando estava na mão do oleiro, ele se tornaria algo que ninguém conseguia pensar. Então, na mente daquele oleiro que estava fazendo o vaso, existia um projeto, mas na mão dele só tinha um barro. A Bíblia diz lá em Efésios 1:4 que nós existíamos, que o Cordeiro de Deus que morreu por nós, que nós já existíamos nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que você é um projeto de Deus, que você é uma resposta de Deus. O oleiro só colocou para fora através daquele vaso a sua criação. Eu quero lhe dizer que Deus ele tem um plano dentro dele, há um propósito, há um significado na sua vida. Você não é normal, você nasceu por um propósito, você tem um destino a cumprir. Deus preparou algo grandioso para a sua vida. E acredite, você não é um acidente. No dia que sua mãe e seu pai se juntaram, diz ali que a primeira prova viva que você é especial é quando os espermas correndo para o óvulo, um deles no meio de 400, dizem que é em torno de 400 a 600 milhões de espermas, apenas um consegue entrar no óvulo, e essa pessoa foi você. Então, em via de regra, você já é especial por natureza. Segundo é que quando Deus te criou, a pior que fosse a sua geografia, o lugar onde você nasceu, ou a situação financeira, ou os pais que você tiveram, Deus já sabia que a glória dele só iria ser manifesta se aquele barro deixasse ele fazer dele o que quisesse. Porque enquanto o barro não permitisse, de alguma maneira, ele continuaria sendo barro, apenas algo para ser pisado pelos homens. Alguém aqui sabe outra finalidade para o barro? Quando ele não é pisado pelos homens, se mistura com cimento para jogar na parede. Mas até então o barro era feito apenas para ser pisado, não na mão certa. Quando então o barro se permite na mão de Deus, ou na mão daquele oleiro ficar, a obra então começa a ser feita de dentro para fora. Ou seja, Deus pega a nossa essência e começa a trabalhar em nós. A nossa vida cristã não é diferente. Deus quer nos curar, para que a gente possa mais tarde glorificar o seu nome dele, curando outras pessoas. Eu não posso querer com que a minha família alcance algo verdadeiro de Deus se eu mesmo não estou vivendo. Às vezes eu serei a mudança que a minha família precisa, porque as pessoas hoje, elas não mais acreditam em um discurso sem exemplo, sem resultado,
sem que a sua vida esteja alinhada com aquilo que você fala. Até mesmo os planos do Senhor, nunca foi da vontade de Deus que você falasse algo que você não estivesse vivendo. Aliás, esse sempre foi o propósito de Deus. Desde quando o Senhor nos alcançou, Ele sempre quis que a gente alinhasse aquilo que falamos com aquilo que vivemos, e aquilo que vivemos fosse aquilo que falamos. Ou seja, que a nossa pregação seria muito baseada mais no exemplo, como o próprio Jesus fala, lá no capítulo 13, verso 15 do livro de João. Ele diz assim: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Sinalizando que é a exemplo, é a vida, é o cotidiano, é a rotina que faz as pessoas serem convencidas daquilo que você acredita. É a sua paixão, é o seu amor, é a sua entrega a Ele que fará destacar, aparecer na vida maior ou melhor do que a sua própria fala, maior ou melhor do que a sua própria pregação. Outro ponto que a gente pode destacar está sendo projetado na sua tela, e o verso 4, que diz assim: ó, como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Eu vou destacar aqui, olha, que o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Preste atenção nesse texto que diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Observa que é função do barro, quando no processo de formação, ele que se quebrou na mão do oleiro. Vou repetir: quando você está na mão do oleiro, na mão do Senhor, é importante que você entenda que a função de se quebrar é do vaso, não o oleiro que o quebra. Ao contrário de que alguns dizem que o oleiro quebrou o vaso, na minha Bíblia aqui diz que o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro, sinalizando que Deus, Ele espera que a gente quebre o nosso orgulho. Quando é que o Senhor então nos quebra? É quando Ele te abate através do orgulho. Cria situações, na sua palavra diz que ante a queda, o orgulho precede a queda. E a Bíblia diz que quando você se orgulha, o próprio Deus se levanta contra, porque a Bíblia diz que os exaltados vão ser normalmente humilhados, que o próprio Deus resiste aos soberbos. Eu não gostaria de ficar na frente ou ter Deus como meu opositor. E a Bíblia deixa claro que o que é o orgulho? O orgulho é todas as vezes quando eu me sinto independente para fazer as coisas, quando eu não incluo o Senhor na minha vida, na minha rotina, quando eu acho que apenas a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha habilidade me colocaram naquele lugar como fruto e resultado nas nossas mãos. Há um texto que exemplifica isso lá em Deuteronômio 8, versos 16, 17, 18, salvo engano, diz a palavra do Senhor que antes te lembrarás, que nunca diga no teu coração que a força do meu braço fez isso ou aquilo, mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Salmista Davi também falava: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ele seja agora. Mas quando é que então o orgulho ele se opõe, ou eu posso diagnosticar ele na minha vida? É muito simples. Primeira coisa que você tem que notar do orgulho é que o orgulho nunca te leva ao arrependimento, ele sempre vem acompanhado de razão. É todas as vezes que, por causa da minha razão, por causa do meu senso de justiça, que eu acho que estou certo, é ali que naquele momento eu acabo mostrando o meu orgulho. Por exemplo, todas as vezes que você nunca quis perdoar, foi provavelmente porque você tinha razão. Todas as vezes que você brigou, é porque você queria mostrar seu ponto de vista. Todas as vezes que você se afetou, por exemplo, porque alguém não te deu amor, porque alguém não te deu atenção, porque alguém não valorizou, é o seu orgulho que não deixou ver, porque o olhar de Deus, ele é superior ao olhar daquela pessoa. A minha expectativa está no foco errado. Eu estou olhando e esperando da pessoa errada. Então o meu orgulho me cega. O meu orgulho não me provoca arrependimento. Então quando eu não me sinto no direito de me arrepender, mas a pergunta que fica é: se arrepende alguém de algo que não fez errado?
Exatamente aí que mora o problema, porque no dia que Lúcifer se convenceu de que ele poderia subir a mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo, ele estava convencido, ele estava dentro das suas próprias razões, dentro dos seus próprios instintos, do que ele achava que era certo. Lá no capítulo 14, do versículo 12 ao 14, você acha lá a história lá de Lúcifer pensando isso no seu coração. A Bíblia diz que o orgulho subiu ao coração. E quando é que a gente nota o orgulho? Todas as vezes em que nós queremos andar só, não queremos incluir o Senhor em coisas pequenas da nossa vida. A Bíblia diz que lá Jó disse sim para o Senhor que o Espírito de Deus me fez em inspiração do Todo-Poderoso que me deu vida. Ele atribuía até mesmo o seu respirar, ele atribuía até mesmo todas as coisas que ele viveu. Ele dizia: ó, Deus tirou, Deus me deu, que ele seja adorado. Ele dizia, depois de 3 fases difíceis na vida dele, que quando o inimigo quer nos abalar, ele afeta as 3 áreas da vida mais comum do homem, ou seja, primeiro ele abateu a família, segundo ele abateu as finanças, depois ele abateu a saúde, e por fim, não tão menos importante, foi quando a própria esposa, a sua única que restou, o apoio moral, emocional que dava a esposa, acabou dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Então ele chega naquelas 4 etapas do seu sofrimento, e mesmo assim ele chega e diz que ele é o que o Senhor, embora tivesse dado tudo, também ele tinha direito de tirar. E no final, lá no capítulo 42, ele diz que antes a experiência que ele adquiriu foi que ele conheceu a Deus, de ouvir falar, mas agora de com ele experimentar, que os olhos viam, porque agora ele andava e conhecia ele, porque os olhos dele viam. Então, dito isso, isso quer dizer que até mesmo as pequenas coisas eu devo atribuir a glória para ele. Eu devo entender que tudo vem dele, que eu preciso me submeter a essa soberania dele, a aceitar a direção dele, tanto no momento ruim quanto no momento difícil, quanto nas minhas fases emocionais boas ou ruins, porque a Bíblia deixa claro assim que nós não deixamos de ser o barro. A Bíblia diz que o barro apenas era barro se ele não estiver na mão do oleiro. Ou seja, quando eu estou na mão do oleiro, Deus está construindo em mim, Ele está fazendo algo novo na minha vida. Eu preciso aceitar essa liderança do Senhor, o que Ele quer para mim, entender a sua boa. A Bíblia diz lá que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e também ela é agradável. Leia conosco de novo o versículo 4, diz que o vaso se quebra, sinalizando que eu preciso me humilhar, eu preciso me sujeitar, eu preciso me render, eu preciso colocar a minha vontade abaixo da dele. Desde quando o que você quer é mais importante do que Deus tem projetado para nós ou para você? Desde quando os seus planos foi melhor do que os dele? Desde quando as suas decisões realmente foram melhores? Aliás, se os seus planos fossem melhor do que Deus, era Deus que precisava te ouvir, não você que precisaria ouvi-lo. Entende? Começa pensando que se seus planos fossem bons realmente, provavelmente você poderia aconselhar o Senhor. Esse é o nosso problema, de acreditar que os nossos planos muitas vezes são iguais dele. A Bíblia deixa claro lá no próprio Isaías capítulo 55, que tal como o céu se distancia da terra, assim são os meus pensamentos distantes dos vossos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, muito menos os meus caminhos são iguais aos vossos caminhos. Ou seja, há uma distância, há uma diferença, há um pensamento diferenciado de Deus em que eu preciso estar ao nível, eu preciso compreender que nessa entrega eu preciso aprender a confiar. A Bíblia diz: não estribeis nos seus próprios conhecimentos, deixando claro que o que você é não vem do seu conhecimento, não vem da sua expertise, vem da graça. A graça te eleva, ela é como uma escada rolante, você entra nela e o Senhor vai te levando, não porque você merece, mas porque quando Cristo olha, Ele te contempla, quando você está nele, a graça de Deus se aperfeiçoa, mas não é nas suas qualidades, é nas suas fraquezas. E é por isso que eu tenho que entender que eu não passo de barro e que só sou alguma coisa quando eu estou na mão do oleiro. Observa o verso 4 ainda, que ele diz assim que o vaso quebra na mão, e não o contrário, não foi a mão do oleiro que quebrou o vaso. Muito embora o oleiro pode quebrar você, mas é melhor que o vaso se quebre na mão do oleiro, porque aí mostra que é algo da sua própria vontade, não é algo que o Senhor precisou criar
para te ensinar, para te trabalhar. Lembre-se, existem tribulações que nós provocamos, situações difíceis que nós criamos. Você vai fazer uma compra de um carro e não tem condição de pagar, fica desempregado. Nós criamos aquilo, mas existem situações que eu não tenho domínio. Por exemplo, morre alguém de Covid na sua casa, ou algo, Deus livre e guarde, aconteça que você não tem um controle. Quero lhe dizer que as que você não tem controle quer dizer que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E até mesmo daquela que você poderia ter evitado, o Senhor vai estar te ensinando. O Senhor vai estar trabalhando desde quando eu me quebre na mão dEle, desde quando eu me permita ser trabalhado por Ele, desde quando o Senhor não precisa te quebrar, deixa Ele quebrar você, deixa Ele ministrar na tua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse: Senhor, eu sou esse barro, eu quero ser trabalhado por Ti, eu quero entender aquilo que meus ouvidos, meus olhos não conseguiram ver. Quando tiver tudo difícil, pense comigo, o que Deus quer me ensinar diante daquela situação, o que o Senhor quer ministrar na minha vida. Então, observa que o versículo ainda 4, ele diz que Ele fez o barro e aí criou aquele vaso conforme lhe pareceu bem. Então, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre a sua vontade. Não é porque você está triste que Deus vai descer do céu em prol das suas lamentações. Não é porque você está irritado, chateadinho, nervosinho, nervosa, porque Deus vai intervir, Ele vai se manifestar por isso. Porque Deus não se move com base nas suas emoções. Quer dizer que você pode estar triste como for. O que atrai ao Senhor não é o nosso estado emocional, é a nossa posição diante do problema, diante da situação. Senhor, eu estou triste porque quando eu olho para as pessoas, entreguei meu coração às pessoas, elas me machucaram, me magoaram, mas a tua palavra me diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então, Senhor, só me sinto feliz quando eu entrego meu coração para Ti. Aí sim o Senhor vem na sua direção. Senhor, eu tenho dificuldades em tantas coisas na minha vida, mas a Tua palavra diz que Tua graça me basta. E é assim que o poder de Deus vem. Não é com base na sua razão, não é com base nas suas lamentações. A Bíblia diz que as nossas razões diante dele é como um trapo de imundície. Há quem diga que o trapo de imundícia era aquele pano que era enrolado, tipo aquela atadura que era enrolada na pessoa que tinha hanseníase, na pessoa que era leprosa. Depois que tirava aquele pano para poder substituir, era jogado no lixo, porque não servia para nada, nem para pano de chão. Isso quer dizer que as nossas razões perante Deus servem como um trapo de imundícia. Ou seja, Deus não se move com base nas suas razões. A Bíblia diz que se eu quiser agradá-lo, eu preciso exercer minha fé. Eu preciso profetizar a palavra de Deus, mas o choro dura a noite, mas a alegria vem logo de manhã. Senhor, a tua palavra diz que os que plantam com lágrimas vão colher com alegria. Eu preciso profetizar, usar a minha fé para que o Senhor se mova na minha direção. E a Bíblia diz que pareceu aos olhos do oleiro o que era melhor. Então Jesus, inclusive no jardim do Getsêmani, no final dos capítulos lá 26 em diante de Mateus, você vai ver essa história que Jesus, ele então no jardim do Getsêmani, ele diz: Senhor, por 3 vezes ele ora, eu repito, 3 vezes, ou seja, era tão incômoda a sensação dele, que ele chega a orar 3 vezes. Em nenhum outro momento você nota Deus fazer, os próprios Jesus orando 3 vezes por algo. Aí observa que ele chega: Senhor, mas se o Senhor quiser, passe de cálice, mas se o Senhor não quiser, seja feita então tua vontade. Ou seja, pouco importa o que eu estou sentindo, desde que o Senhor cumpra a sua vontade. É importante a gente entender aqui que você não existe sem que você esteja na mão do oleiro. Ou seja, o barro só virou um vaso quando ele estava na mão e não em outro lugar. Do contrário, você permanece na condição apenas de vaso. Veja então que o oleiro não era inapto, mas sim o vaso. Ou seja, não é que o barro ele tinha poder para ser vaso, ele não sabia ser vaso se o oleiro não estivesse trabalhando. Isso quer dizer, quem é preparado é o oleiro que sabe o que está fazendo, o barro não. Vou repetir, quem estava inapto era o barro e não o oleiro. O oleiro sempre sabe, o oleiro sempre tem um controle, ainda que haja um descontrole, ainda que o vaso se quebre, ainda que as coisas não deem certo, na mão de Deus, Ele nunca, na verdade, vai perder o controle, e Ele sempre sabe o que faz. Diferente de nós, Ele já viu o futuro.
Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, antes que haja uma palavra em nossos lábios, diz o salmista, no Salmo 139, o Senhor já o conhecia, sinalizando que Deus não perde o domínio, Ele não perde a direção, Ele não perde o controle do que está acontecendo. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, que essa palavra está alcançando o nosso coração hoje de uma forma muito linda, que Deus possa descortinar, que você possa desnudar sua alma diante dEle, que você possa se derramar por completo. E assim quero encerrar aqui no versículo 6, diz o seguinte: não poderei eu fazer, olha aí a projeção na sua tela, não posso eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, que como um barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. A Bíblia deixa claro o seguinte, que o oleiro, o cara que estava fazendo o barro, é que tinha o controle. Ele é que tem total poder. Veja aí esse versículo que está sendo projetado, abrindo sua Bíblia em Romanos 9, 21. Ora, não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Uma pergunta muito profunda que aqui é feita. Pode, porventura, o oleiro, então, fazer de como ele quiser do vaso? Observa que é ele quem dita em que você vai ser útil, em que aquilo que você está passando é útil. É ele que define que aquilo que você vai passar naturalmente tem um propósito. Neste caso aqui, se o barro não se entrega, ele não pode ser refeito. Se você ainda continua com o mesmo comportamento, vivendo as mesmas coisas que você vivia há 300 anos atrás, quando você decidiu por Jesus, se na sua vida não tem havido ajuste nem mudanças, na medida que você vai à igreja, na medida que você ouve a palavra, eu quero perguntar por que ainda o vaso não pôde ser refeito? Porque é simplesmente porque o barro não aceita esse processo. Nesse processo do oleiro e do barro, irmãos, só termina quando, depois de Deus refazer, Ele coloca no fogo, ou seja, Ele prova. Em via de regra, depois de fazer e refazer o barro, é preciso passar pelo fogo para que ela enrijeça, para que ele tome forma, para que ela possa de verdade consolidar aquilo que era apenas um barro em um vaso. Ele só é vaso enquanto ele tiver ainda meio que ou até mesmo sendo refeito, mas ainda tiver umedecido, ele ainda não tem utilidade. Ele precisa passar pelo fogo, por essa última etapa, para que ele possa ser usado. E todo vaso, na mente daquele que o cria, tem um propósito. Existem uns vasos que vai servir para carregar água, outro será para exposição, seja para algo diferente ou para algo mais extraordinário. O que importa é que antes de você ter um projeto, você não passa de barro. O projeto e o plano dele sempre será melhor do que o meu, do que o seu. Ele sempre nos elevará para ir mais fundo, ir mais além. E nesse processo eu preciso passar pelo fogo. A Bíblia diz lá em Pedro que a nossa fé, ela é provada como fogo. O fogo, ele ilumina. O fogo, ele também purifica. O fogo também, ele consolida. E eu quero lhe dizer que, assim como o fogo, a Bíblia diz que quando eu passar pelo fogo eu não preciso temer. Porque lá no final, como diz lá em Isaías, salvo engano, capítulo 40 ou 41, ele diz que quando eu enfrento o fogo, eu preciso só confiar, porque ele sabe o que está fazendo. Salmo 37, a Bíblia também fala para nós que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é uma palavra que Deus hoje ministrou ao nosso coração. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, a fim de que você pudesse desatar, que você pudesse se santificar, que você pudesse estar pronto para o que o Senhor tem para fazer na sua vida e também diante das pessoas que estão ao seu redor. Quero que você, daqui a pouquinho, ore conosco. Vou orar também por você que deixou aí seu nome escrito e você que participou conosco durante todo esse tempo. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a vida de Deus para que Ele venha na sua casa, para que Ele venha no seu coração agora, em nome de Jesus. Comigo na palma da mão.
canta assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Você pode contemplar? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver você em casa cantando e adorando ao Rei Jesus comigo, tá bom? Aleluia! Mais uma vez. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu queria orar com você agora, você que colocou seu nome aí no início, mas não somente você que pediu algo específico a Deus e está nos acompanhando até agora, mas a você que hoje pela primeira vez está acompanhando, se sentiu tocado, se sentiu que Deus quer fazer isso diferente na sua vida, que há algo de Deus, que você quer viver o plano de Deus, um propósito de Deus. Eu queria que você deixasse aí nos seus comentários, e eu gostaria de entrar em contato com você, mas antes eu vou orar. E no mesmo tempo que a gente pedirá a Deus pelas pessoas que colocaram o seu nome, eu também gostaria de fazer essa oração de confissão, pedir a você que estivesse perto de alguma igreja, que você não somente fosse, mas também assumisse um compromisso com Deus, aí mesmo onde você está, porque a sua aliança com Deus, ela começa de onde você está. Só basta você dizer sim para o que Ele tem preparado para a sua vida. Portanto, acompanhe comigo, ore comigo. Se você quiser, coloca a tua mão no coração e se declare barro, para que Deus possa fazer de você algo novo e algo diferente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão agora ouvindo e aceitando, se permitindo ser mudado e te aceitando como um Senhor, não somente como seu Salvador, mas lhe permitindo mudar a vida. Eu oro também, Pai, por aquele que entrou de alguma forma sem expectativa de vida, não querendo mais viver, ou triste, angustiado,
abatido, abalado, eu lhe peço, Senhor, resgata esse coração, essa pessoa agora. Que o Teu Evangelho que muda e altera nosso destino, que essas palavras possam fluir vida na vida daquela pessoa que agora nos acompanha. Oro também por todos os nomes aqui colocados. Deus, visita cada um, para que eu não seja injusto ao não citar pessoas que colocaram o nome e eu não vi, mas que a mão do Senhor recaia sobre eles, que a Teu poder se aperfeiçoe na fraqueza, que a graça do Senhor venha, resgate, restaura, e que essa pessoa se coloque agora na condição de vaso, que ela possa entender o que está acontecendo, que ela possa fazer uma leitura mais profunda de todas as coisas que têm lhe sido ocasionadas. Deus, que o Senhor resgate a ela, que o Senhor traga ânimo a ela, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga motivação, que o Senhor traga um ânimo novo, e assim como a glória de uma segunda casa é maior do que a primeira, assim que o Senhor refaça, faça tudo novo na vida dessa pessoa, faça tudo novo na vida dela, traz ela, Senhor meu Deus, a alegria da Tua salvação, enche ela do Teu Espírito e se mova na vida da Tua filha, da Teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa hora que você diz um amém onde você está, graças a Deus também, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E agora, não menos importante, eu gostaria de deixar os nossos avisos de nossos projetos. A partir dessa semana agora, de segunda-feira, dia 14, nós começaremos 7 semanas. Convocamos a todos os nossos irmãos das igrejas para toda segunda-feira, a partir das 7 ou 8 horas da noite, estar reunido com família e com vizinhos por 7 semanas, orando junto em família e com vizinhos. Se você tiver interesse, só basta você também sinalizar aí que onde nossas irmãs podem entrar em contato contigo para te passar também, que é o 7 mergulhos de Naamã. Cada dia tem um propósito, um significado diferente. Um é o mergulho da obediência, porque para ele alcançar algo de Deus precisa obedecer. E uma fala onde você pode explorar aquele texto lá e orar juntos por vários propósitos, e a gente encaminha para você por WhatsApp essa essa folha simples de orientação dos dias em que você pode mergulhar em Deus junto com a sua família. E o segundo aviso é um convite, na verdade é uma convocação para a igreja no nosso primeiro treinamento de obreiros, do nosso Conectados em Cristo, onde nós vamos estar unindo as igrejas, onde vamos treinar, trabalhar o ministério, trabalhar o chamado, trabalhar os dons, aonde vai ver muita revelação, muita graça de Deus. Será no dia 23 ao 26 de junho, já na próxima semana, daqui a alguns dias já, dia quarta, quinta e sexta, será de 7 da noite às 8h40, 9 horas por conta do lockdown, a depender de como estejam as liberações, mas ao sábado nós teremos às 3 da tarde até às 8h30 da noite. Está aí o nosso querido pastor Iratã, que é lá de Dias Dávila, do Ministério Apostólico Betel. Também nós temos nossa pastoreária da Igreja Batista Restauração, querido apóstolo Marcelo Evangelista também, que vai estar aplicando sobre o seu livro, em meu nome. O nome do livro é muito forte, Expulsarão Demônios. Ele vai estar aplicando de forma teórica, prática e muita outra coisa. Também estaremos lá, vai ser tremendo. O link está aí na descrição, você pode clicar lá, vai ser encaminhado para uma página. O valor é apenas R$40, está incluso a apostila, R$42 para ser mais preciso, e o coffee break, que será ao sábado. Queremos que você se desafie, participe. O endereço também está logo aí nesse cartaz onde você está vendo, e também nesse link onde você vai clicar abaixo aí nessa descrição. Agora nós vamos encerrar nosso culto deixando a bênção apostólica e convidando você para não somente dar uma passeada no canal onde você está vendo aí, tem vários outros vídeos. Estamos fazendo uma repaginação da nossa escola de profetas com todas as edições, também a escola, a classe Nova Vida com fundamentos e princípios, que é onde você vai crescer de forma extraordinária. E em breve também a gente vai estar postando aqui algumas atividades que a igreja tem se envolvido, e eu queria que você compartilhasse, curtisse, comentasse, deixasse aí, como o pessoal fala, deixasse o seu like, justamente para que o YouTube possa interpretar de que quanto mais acesso tiverem, mais pessoas são alcançadas e possa oferecer essa chance de ouvir uma palavra de vida. Até o próximo domingo, e receba a bênção apostólica em nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja em tua vida hoje e para sempre. Até a próxima.
Deus te abençoe.